Salve, salve galera, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Pela graça de Deus, na aula passada a gente concluiu o primeiro trimestre de 2021 da nossa escola bíblica, agora digital, da plataforma online, YouTube. Estamos aí, estamos juntos sempre. Espero que vocês estejam gostando da aula. E hoje, nessa aula, a gente vai começar o segundo trimestre de 2021. Olha só que revista maravilhosa, sensacional, muito bem feita, muito bem elaborada. Se você não tem uma revista como essa e quer adquirir, você pode comprar aí no site da CPAD, ou você pode ir direto na loja, ou você pode entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais e fazer o pedido da revista, tá? Se a gente tiver disponível, a gente vai arranjar uma dessa aí para você. Maravilha, isso aqui é sensacional, gente. É barato e os ensinos que a gente tira daqui são para a eternidade, valem eternamente. Amém? Bom, o tema desse trimestre é o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. A gente tem aí lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Que maravilha, que bênção, né? Comentarista da revista nesse trimestre é o pastor Natalino das Neves, que é pastor da Assembleia de Deus em Curitiba. Maravilha, Deus abençoe a vida do pastor Natalino, né? Ele por trazer essa riqueza aqui para nós. Então vamos lá, gente, começando. O tema da revista, tema do trimestre, aliás, é o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. Lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Que maravilha! Maravilha esse tema. Muito, muito importante a gente estudar sobre esse tema, exatamente por causa da situação que a gente tem vivido, por causa da situação da igreja. A gente está em pandemia, a gente está em isolamento, não estamos podendo fazer culto, não estamos podendo se reunir, e tem muitas pessoas que infelizmente aproveitam dessa oportunidade para se deslanchar logo, né? Já que eu não estou indo para a igreja, então eu vou fazer à vontade, como que Paulo fala, 1 Coríntios 15, né? Então comamos e bebamos, vamos farriar, está podendo ir para a igreja, e quando voltar a pessoa talvez nem volte, né? Infelizmente tem pessoas que são assim. Se não for os cultos, ela nem dá nem para considerar crente. Então é muito importante o tema desse trimestre. E a lição de número 1, ela já começa com uma introdução à primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje a gente vai dar um panorama geral aí, tentar trazer algumas aplicações. Vamos falar, hoje a gente vai falar de contexto histórico, contexto social, tá? Então vai ser uma aula um pouco mais técnica, ao invés de ser uma aula mais prática, tá bom? Para que a gente possa entender, a gente precisa fazer isso, a gente precisa explicar o contexto social, o que acontecia naquela época, como as pessoas lá de Corinto viviam, como as pessoas da igreja viviam, o que aconteceu em Corinto, por que a cidade era daquele jeito, para que a gente possa entender não só a carta em si, mas as outras lições que a gente vai ter no decorrer desse trimestre. Então, a gente precisa dar aí esse pano de fundo para que a gente possa entender melhor. A primeira lição, então, é a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Esse é o título, tá? O texto do dia diz, tá lá em 1 Coríntios, se você não tiver a revista, abra a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, diz assim: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aqui já é uma lição sensacional para a gente. O que o apóstolo está falando aqui? Ele está dizendo exatamente, no capítulo 6, ele está tratando sobre imoralidade, né, que é um dos temas fortes da carta. O apóstolo Paulo, ele combate a imoralidade, né? Ele vem falar do cuidado com o corpo, ele vem falar que a gente não deve se prostituir, que a gente não deve viver essa vida carnal, essa vida imoral, né? Quando a gente fala de imoralidade, tem bastante a ver com sexualidade, principalmente os jovens, né, que estão começando a descobrir essa área. Muitos, infelizmente, já têm vida sexual ativa antes de casar. Isso é terrível, gente. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Se você já fez isso, pelo amor de Deus, pare, se arrependa, não faça mais. Mas se você está se preservando, aguenta firme, tá?
Então o apóstolo Paulo, no capítulo 6, versículo 20, está falando exatamente isso. Vocês foram comprados com bom preço, com excelente preço. O sangue de Cristo, que tem valor incontável, é infinito o valor do sangue de Cristo. E ele está dizendo o seguinte: esse sangue, ele foi precioso, o preço desse sangue foi muito alto. A morte de Cristo teve um preço muito alto. Então, se vocês foram comprados por esse preço que é altíssimo, que é incontável, agora vocês têm que viver, vocês têm que glorificar a Deus, vocês têm que viver de acordo com as ordens, as exigências daquele que comprou vocês. Antes o nosso Senhor era o pecado, antes de se entregar para Cristo, era o pecado, a gente fazia o que o pecado queria, Ele mandava em nós. Agora, redimidos, lavados, nascidos de novo, a gente é escravo de Cristo, como os apóstolos falam nas suas cartas, nos seus escritos. Paulo fala lá em Gálatas 2, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Jesus, Ele nos livrou, Ele nos libertou, Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sim, mas Ele nos libertou para viver uma vida com Ele, tá? Éramos escravos do pecado, agora somos escravos de Cristo, tá? Então a gente tem que glorificar Deus em nosso corpo, não só no corpo, não só fisicamente, mas espiritualmente também. A gente tem que glorificar Deus no pacote completo, tá? Não adianta eu querer ter uma vida espiritual, como era a igreja de Corinto, uma igreja espiritual que tinha todos os dons, isso é maravilhoso, mas que vivia uma vida totalmente contrária àquilo que eles queriam viver espiritualmente, uma vida carnal, uma vida regada por imoralidade, por coisas terríveis, um povo mesquinho, um povo brigão. Parece ou não parece com a igreja de hoje, Então, por isso, a carta aos Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, ela é uma ferramenta de estudo maravilhosa para a gente hoje, maravilhosa, porque tudo que você lê lá, você pode ler ela em 1 hora, até menos, dependendo de como você lê. Tudo que você lê lá, você vê que se encaixa perfeitamente com a nossa situação de hoje. Por isso que eu amo de paixão a palavra de Deus, porque ela foi escrita há muito tempo atrás, mas ela é muito atual, muito atual. Então, a gente vai estudar essa carta nesse trimestre. O resumo, a síntese diz: a verdadeira maturidade espiritual gera relacionamentos saudáveis, firmados no amor, e promove a unidade da igreja. Sensacional, sensacional essa síntese. Eu acredito que essa síntese resume não só a primeira carta aos Coríntios, mas resume a vida cristã em si. Porque uma pessoa que é madura espiritualmente, ela não vai ficar fazendo divisões na igreja, que era um dos grandes problemas na igreja de Coríntios. Divisões, eu sou do partido tal, eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Cristo, sou de Pedro, sou de não sei quem, sou do pastor José Wellington, sou do pastor fulano, sou do não sei quem. Uma pessoa madura espiritualmente não tem esse problema, ela não tem esse problema. Por quê? Porque ela sabe se sujeitar aos outros, ela sabe a hora de falar, ela sabe a hora de não falar, ela não toma partidos, ela não faz acepção, É uma pessoa que evita a imoralidade, exatamente porque já viveu experiências, já é maduro espiritualmente. E é isso que a gente tem que buscar na nossa vida. A gente tem que ser robusto espiritualmente. A gente tem que ser parte dos fortes e não dos fracos. Como Paulo fala lá em Romanos, a gente tem que ser da classe dos fortes. Paulo fala muito, inclusive, em Coríntios, sobre a vida cristã, sobre viver uma vida de liberdade, a liberdade cristã, sem aqueles ritos, sem aquelas proibições, não faça isso, não coma aquilo, não toque nisso. Uma pessoa madura, ela sabe evitar exatamente esse tipo de coisa. Ela sabe, como Paulo diz, que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. O apóstolo Paulo fala isso, inclusive aos Coríntios também. Então, ela é bastante útil para o nosso dia, a carta de Paulo aos Coríntios. Antes da gente dar início, vamos orar para que Deus abençoe nossa aula. Senhor eterno, maravilhoso, oramos a Ti, Pai, agradecidos por permitir que a gente tenha mais essa aula, Pai. Muito obrigado. Nós encerramos um trimestre, estamos começando outro hoje. Isso tudo é por Tua graça. Se a gente está aqui ouvindo essa aula, se a gente está aqui
gravando essa aula, é porque o Senhor nos concedeu graça para que a gente faça isso. Nos ajude, Pai. Ajude a sermos maduros espiritualmente. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus queridos. A gente vai estudar então sobre isso, sobre essa carta que é riquíssima para a gente, né? Riquíssima. Ela é muito rica porque é uma carta muito prática. O apóstolo Paulo, ele deixa um pouquinho de lado a teologia sistemática, né? Aqueles detalhes mais técnicos, aquelas coisas todas, para mostrar como deve ser a vida, como não deve ser a vida cristã e como deve ser a vida cristã. Conselho prático. A gente sabe que o evangelho, a vida cristã, a vida com Cristo, é uma vida prática, é uma vida de fazer. Não adianta só eu estudar, não adianta só adquirir conhecimento, que não é o suficiente. Claro que o conhecimento é importantíssimo, é parte fundamental do evangelho, do cristianismo, conhecimento de Deus, conhecimento do evangelho. Mas não adianta nada conhecer e não aplicar. Então, é muito boa essa carta porque traz esses ensinos práticos para a gente, muito legal, muito interessante. A primeira coisa que a gente vai ver no tópico primeiro é que o apóstolo Paulo é o autor dessa carta. Existe muita pouca oposição, muito pouco, é estranho, mas existe pouquíssima oposição em questão do que fala do autor, né? Muitos historiadores, muitos estudiosos, eles concordam que foi o apóstolo Paulo, não só porque ele mesmo confirma que ele escreveu, mas também por causa do estilo de escrita do apóstolo Paulo, né? Tem a primeira carta dos Coríntios, tem muita coisa que vem dos Efésios, que vem dos Romanos e que confirma que Paulo escreveu essa carta. O apóstolo Paulo, como a gente sabe, era um homem muito letrado, um homem muito inteligente, era um homem que sabia muitos idiomas, não só o seu idioma nativo, que o apóstolo Paulo era um cidadão romano, ele nasceu na província de Tarso, na cidade de Tarso, era descendente de judeu, por isso sabia falar hebraico, era um estudioso dos costumes romanos e gregos também, por isso sabia falar latim, fora as outras coisas, fora os outros talentos que ele tinha, né? O apóstolo Paulo era um cidadão da diáspora. O que é a diáspora? Da divisão, né? Quando o povo judeu se espalha, tá? Existia judeu em todo canto. Hoje ainda é assim, né? Todo canto você acha um judeu. Então o apóstolo Paulo, ele foi bastante influenciado pela cultura grega e era um homem que era um fariseu nato. O apóstolo Paulo era um fariseu nato. A gente vê lá em Gálatas, por exemplo, Gálatas 1, versículo 13 e 14, ele falando sobre o seu modo de vida antes de encontrar Cristo, né? Antes de ser encontrado por Cristo, aliás, também. Era um homem fariseu de fariseus, ele fala, né? Ele falava. Fariseu dos fariseus, era um homem cumpridor da lei, era um homem rigoroso, um homem que vivia mesmo com paixão, com determinação aquela religião judaica, e era um homem que perseguia a igreja, infelizmente, né? Só que de perseguidor ele passou para perseguido, um homem que Jesus conquistou na marra, né? Paulo, por que você está resistindo aos agrilhões, Paulo? Por que você, jovem, está resistindo aos agrilhões? Compensa muito mais viver a vontade de Deus do que a nossa. Essa já é uma lição para a gente, tá? O apóstolo Paulo estava ali que nem um boi furioso, né? Resistindo à vontade de Cristo, até a hora que Jesus falou, não, chega, Paulo, chega de viver sua vontade, você vai viver a minha. Então, pelo amor de Deus, jovem, para de querer viver a sua própria vontade. O coração do homem é enganoso, a gente vê aí em filmes, livros, siga o seu coração, né? Mas Jeremias vai falar que o coração do homem é enganoso, então não siga o seu coração coisa nenhuma. Siga a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então o apóstolo Paulo escreveu, ele chega na cidade de Corinto, mais ou menos no ano 50, 51 depois de Cristo. O apóstolo Paulo, ele entra na Europa por causa de uma visão que ele teve, né, naquele naufrágio, na primeira viagem missionária. Ele teve uma visão e a partir dessa visão ele ruma para Macedônia, né, para aquelas cidades ali,
Ele passa primeiro em Filipos, ele passa depois em Bereia, depois ele passa em passa em Filipos, Tessalônica, Bereia, passa em Atenas e depois de Atenas ele chega na cidade de Corinto. Tudo isso que eu falei está registrado lá em Atos 18, né? Leia Atos, pelo amor de Deus, estude Atos. Nos dias de sexta-feira, inclusive, a gente está fazendo ainda aquela série de Atos, a série Imparáveis. Assista os nossos cultos aí online no Google Meet, tá? Entra lá nos comentários do YouTube, deixa lá, eu quero participar, ou entra nas nossas redes, ADB Pununduva, e participe dos nossos cultos, está sendo uma bênção. A gente está quase terminando o Atos já. Então o apóstolo Paulo, ele chega em Coríntios e ele é recebido por um casal romano muito abençoado, que é exatamente Áquila e Priscila, né? Eles foram expulsos por causa de um decreto de um imperador que mandou que todos os judeus saíssem de lá de Roma. Judeus, gregos, judeus e cristãos saíssem de Roma, foram expulsos, tiveram suas posses tomadas. E Áquila e Priscila foram exatamente para a cidade de Corinto. Eles receberam Paulo, ajudaram ele na plantação de igreja, inclusive outros obreiros também, né? Tício, o próprio Sóstenes, Galho também ajudou, né? Crispo, foram homens influentes, inclusive Crispo e Sóstenes eram chefes das sinagogas, onde Paulo pregava nos sábados. E esses homens, esses obreiros, né, ajudaram Paulo a formar a igreja de Corinto. Isso é muito maravilhoso, isso é muito interessante. Inclusive, Priscila e Áquila, eles tinham a mesma profissão que Paulo, e não só ajudaram ele a propagar o evangelho, a falar sobre o reino, a prosperar o reino, a avançar o reino, mas também deram ajuda para que ele trabalhasse, para que ele tivesse o seu próprio sustento. Algumas igrejas, que nem, por exemplo, a igreja de Filipos, as igrejas da Macedônia, ajudavam muito o apóstolo Paulo, né? Só que Corinto era uma das mais difíceis. Inclusive ele fala no último capítulo de 1 Coríntios sobre coleta, né? Ele vai falar sobre coleta. E para não ser um peso, ele fala isso na segunda carta, para não ser um peso para os cristãos de Corinto, ele resolve trabalhar para ter o seu próprio sustento. Apesar de que um apóstolo, ele tinha total direito e autoridade para viver sendo sustentado pela igreja, mas o apóstolo Paulo não quis, tá? Somente depois que chega Timóteo e Silas é que Paulo para de trabalhar, ele deixa o serviço e ele vai trabalhar só na divulgação do evangelho, na propagação do evangelho. No terceiro subtópico, o comentarista ele vai trazer aqui os propósitos da carta, né? Os propósitos da carta. Por que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Coríntios? A gente tem um quadro aqui na revista, muito legal, que é um esboço da carta aos Coríntios. A gente pode fazer aqui, o comentarista ele fez 10 divisões, dá para a gente usar, mas eu separei 7, que eu creio que são as principais, 7 divisões aqui, um esboço geral da carta aos Coríntios. Do capítulo 1, versículo 1 a 9, a gente vê a introdução da carta, saudação de Paulo e ação de graça. No capítulo 1, versículo 10, a partir do versículo 10 até o 4, versículo 21, a gente vê Paulo combatendo as divisões que a igreja de Coríntios sofria, tá? A gente vai aprofundar nesses temas conforme a gente vai avançando nas aulas, tá? Hoje é só um panorama geral. Terceira divisão, capítulo 5 até o capítulo 7, a gente vê Paulo tratando do conflito moral e ético, né? Mundanismo versus vida cristã. A gente vê Paulo falando de moralidade, um homem lá que tinha relação sexual com a própria madrasta. A gente vai ver Paulo falando dos cuidados com o corpo, não viva uma vida imoral. A gente vai ver Paulo falando contra os prostitutos cultuais, né? Corinto era uma cidade terrível, gente, terrível. Era uma cidade que era muito próspera. A gente vai falar isso no tópico 2, né? No tópico 2 a gente vai entrar mais nisso, tá?
A gente está na divisão ainda, né? Não vamos pular, vamos seguir. Então, a quarta divisão, do capítulo 8 até o 11, Paulo fala sobre a liberdade cristã. Tá? Isso também é muito interessante. A quinta divisão, capítulo 11, versículo 2, até o capítulo 14, final do capítulo 14 até o capítulo 15, começo do capítulo 15, o apóstolo Paulo vai falar sobre a forma de culto, né, da adoração, ele vai falar sobre os dons, inclusive é uma das cartas mais ricas, onde Paulo fala sobre os dons, né? No Novo Testamento é um trecho mais profundo para falar sobre o culto, sobre a adoração, sobre dons espirituais. E a sexta divisão, no capítulo 15, ele fala sobre a ressurreição, que é um tema fundamental para o Evangelho. E no capítulo 16, é o último capítulo, vai falar sobre as questões pessoais, vai falar sobre coleta, sobre contribuição, e vai ter lá registrado a despedida do apóstolo Paulo, né, as considerações finais. Isso é muito interessante. Então, esses são os propósitos da carta, né? O apóstolo Paulo, ele quer lidar com imoralidade, ele quer orientar os cristãos contra as divisões. Algumas pessoas da casa de uma mulher chamada Chloe, talvez uma cooperadora de Paulo, elas foram até o apóstolo, essas pessoas foram até o apóstolo e denunciaram a igreja, trouxeram vários problemas. Paulo, a igreja está dividida, tem um que não quer aceitar mais você como apóstolo, tem outros que querem aceitar Apolo. Apolo não é confirmado, mas dizem que Apolo teve uma passagem pela igreja de Corinto, alguns dizem que não, como pastor, né, pastoreou lá. Muitos dizem que sim, muitos dizem que não, a gente não tem essa confirmação. Mas muitos falavam que era de Apolo, outros que eram de Pedro, outros que eram do próprio Cristo. E esses membros lá da casa da Chloe, eles trouxeram essa denúncia, né? Paulo, tá divisão, tá bagunça, tá conflito. Não é muito parecido com as nossas igrejas hoje? Hoje em dia, por qualquer coisa dentro da igreja, a gente vê contenda, a gente vê briga. É porque um quer o cargo do outro, é porque um quer pregar, o pastor não deixa, é porque só um prega, é porque só um canta, é porque o liderado não quer seguir o líder, é porque não quer cantar tal hino, é porque a regente quer mandar em tudo, é porque o pastor não tem autoridade, é porque o pastor tem autoridade até demais. Qualquer coisa na igreja é motivo de contenda. A gente tem que entender que a maturidade, como o comentarista falou no começo da lição, a maturidade evita esse tipo de contenda, porque você vai aprender a se sujeitar aos outros, você vai aprender a engolir mais as coisas, a ser mais paciente, a ser menos áspero. Não estou falando que você tem que passar a ser um idiota, boca aberta, né? Que não vai falar nada, não, mas que você vai saber a hora de agir, você vai ter discernimento, você vai ter sabedoria para falar certo tipo de coisa ou para não falar certo tipo de coisa. Uma pessoa madura espiritualmente, ela evita esse tipo de coisa. Então o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele fala sobre as divisões, ele fala sobre fornicação, ele fala sobre brigas internas, né? O pessoal brigava em vez de resolver dentro da igreja. Inclusive isso também é uma lição para nós, tá? Porque tem coisas que acontecem dentro da igreja internamente e viram um escândalo até mundial, porque sai um falando para outro, outro denuncia o outro fala. E o apóstolo Paulo dá uma brecada. Ele fala: será que dentro da igreja não tem alguém que pode julgar o caso de vocês? Agora, vocês têm que levar todo o problema para fora, para que as pessoas vejam e para que seja envergonhado o nome de Cristo, para que seja envergonhado o Evangelho de Cristo, a igreja, a noiva de Cristo. Isso é muito sério, gente, isso é muito sério. Se você faz parte de uma igreja, seja a denominação que for, mas se você faz parte de uma igreja e deu problemas lá, deu conflitos, deu algum escândalo, não leva isso para fora, não leva. Resolve internamente, resolve com o pastor, resolve com o líder. Se o pastor não resolver, tenha contato com o pastor setorial, fala com o pastor setorial,
Em outros casos, fala até com o ministério lá, com o líder geral, mas não leva isso para fora da igreja, porque isso envergonha a igreja e envergonha até o próprio nome de Cristo. Quando uma pessoa que não é da igreja, ela começa a ver um monte de escândalos dentro da igreja, escândalo, ela vai exatamente querer correr disso tudo. Eu já vi muita gente falando, inclusive muitos jovens: se for para ser crente igual esses daí de hoje, eu prefiro ficar no mundo. É porque a gente está envergonhando o nome de Cristo, a gente está maculando a igreja, a gente está contaminando a igreja. Então, se deu um problema interno ali com algum membro, resolve dentro, resolve internamente, né? O próprio Senhor Jesus fala: se algum irmão pecar contra você, fale com ele. Se não resolver, chame uma ou duas testemunhas. Fale ali com as testemunhas, tenta resolver. Se não resolver ainda o problema, exponha o problema para a igreja. Se ainda não resolver, se não tiver um acordo, expulsa essa pessoa da igreja. É como o apóstolo Paulo faz, né, na carta aos Coríntios. Aquele homem que estava tendo problemas imorais com a madrasta, né, estava tendo relações com a madrasta, o apóstolo Paulo simplesmente fica bolado. Ele fala que, vocês não têm pulso para resolver isso? Vocês não têm pulso, o cara está dentro da igreja praticando relações ilícitas, está praticando incesto, né, com a própria mulher do pai, e ninguém na igreja tem pulso para resolver isso. Entrega esse cara a Satanás, entrega esse cara, manda para fora, porque lá fora, no mundo, ele vai ser corrigido, e se ele não voltar amadurecido, se ele não voltar arrependido, ele vai infelizmente ser condenado, infelizmente. Na 2 Coríntios tem alguns relatos que dão a entender que esse homem que estava tendo relações com a madrasta, ele voltou para a igreja e foi recebido, voltou arrependido, mudou. E é assim que a gente tem que tratar, né? Aqui dentro, internamente, tá? Ele vai falar sobre o casamento, ele vai falar sobre alimentos, né, sacrificados aos ídolos. Ele vai falar sobre a liberdade cristã, como eu falei com vocês, comportamento das mulheres na igreja. Ele vai ensinar o modo certo a celebrar a ceia do Senhor. Ele vai ensinar que o culto tem que ter ordem, não pode ter bagunça, tá? Inclusive para quem é pentecostal, que gosta muito de movimento, muito de bagunça, são coisas que são boas, tá? Tem muita coisa boa, mas o culto não é isso muitas vezes, tá? O culto também tem que ser racional. Tem que ser espiritual? Tem, mas tem que ser um culto racional também. Outra coisa, e coisas que falam sobre a ressurreição, e ele finaliza com coleta, tá? A cidade do Corinto aí no tópico 2, a gente já vai encerrar daqui a pouco, para não ficar muito grande, tá? Porque senão eu sei que vocês não vão assistir se ficar muito grande, mas a cidade de Corinto era uma cidade que sofreu uma devastação pelo Império Romano no ano 146 a.C., tá? O Império Romano era um império que conquistava muito, um império que tinha um exército muito forte, e eles invadiram a Grécia, inclusive são rivais até hoje, invadiram a Grécia, romanos contra gregos, o romano queria mandar em tudo, né? Eles invadiram a cidade de Corinto, devastaram ela no ano 146 e 100 anos depois ela foi reconstruída. Era uma igreja que tinha várias e várias pessoas, alguns historiadores dizem que tinha mais de 400 mil habitantes. Era uma população altamente próspera, era uma cidade que depois que o Império Romano dominou e se tornou uma província romana, ela cresceu muito por causa do comércio. Era uma cidade portuária, onde tinha comércio marítimo, né? Vinham barcos, dezenas de barcos, trazer coisa, levar coisa, mercadoria. Era uma cidade que trazia muitos imigrantes, por isso a gente vê tanta mistura de culturas, mistura de religião, a gente vê tantos deuses, a gente vê um templo dedicado a Afrodite, um templo dedicado a vários deuses ali. A gente vê essa imoralidade impregnada lá na cidade de Corinto, tanto que a gente vê Paulo falando contra
a prostituição cultural, né? Onde no templo de Afrodite viviam mais de 1000 prostitutas, e ali eles tinham relações sexuais, os devotos tinham relações sexuais com elas, e eles achavam que isso eram atos sagrados. Inclusive o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre isso, ele dá a entender que tinha cristãos da igreja de Corinto que participavam desse tipo de coisa, dessas orgias, dessa depravação, participavam quando eles faziam aqueles banquetes com comida oferecida a ídolos, tinha cristão participando disso. Então o apóstolo Paulo fala contra isso exatamente. Era uma cidade então bastante pagã, era uma cidade terrível, que tinha também uma comunidade judaica, né, como eu falei para vocês. O imperador Cláudio, lá no ano 54 depois de Cristo, ele expulsa os judeus de lá de Roma e eles passam a viver em Corinto, tá? Para a gente encerrar o tópico 3, o apóstolo Paulo vai... Para a gente encerrar aqui no tópico 3, uma das grandes características da carta de Paulo aos Coríntios é o que ele fala nos primeiros capítulos, né? Ele diz que a pregação dele, no capítulo 2, se não me engano, exatamente capítulo 2 de Coríntios, ele vai enfatizar que a pregação dele é Cristo e esse crucificado, nada mais. O apóstolo Paulo, ele sustenta que, para a gente vencer, para que a igreja seja realmente unida, para que a igreja seja realmente próspera, para que a igreja cresça, tem que ser uma igreja que vive o evangelho genuíno, o evangelho puro, e somente isso, tá? Não pode ter essas misturas, essa influência mundana dentro da igreja, tá? Eu escutei um pastor falando uma vez, eu achei muito interessante, que Deus não imitou o Egito para segurar José, né? Isso é muito interessante, Outro exemplo também é Daniel, né? Deus não imitou Babilônia para segurar Daniel, não. Deus não faz isso. A gente não precisa trazer, se você é líder ou não, ou é um liderado e está escutando, a gente não precisa trazer o mundo para dentro da igreja para segurar jovem. A gente não precisa imitar o mundo para segurar jovem, para segurar membros. Não precisa. O evangelho, a palavra de Deus é totalmente suficiente para isso. Pregar Cristo e esse crucificado. Esse é o remédio que o apóstolo Paulo dá para toda aquela situação que Corinto estava vivendo, a igreja de Corinto estava vivendo. Gente, a gente tem que voltar para o evangelho. A gente tem que voltar para a raiz do evangelho, que é Jesus Cristo, que veio para a terra, encarnou, que morreu, que foi sepultado, que ressuscitou e que ascendeu aos céus, e um dia vai voltar. Essa tem que ser a nossa meta de vida, a única regra a qual a gente se apega. Vamos voltar para o evangelho, galera. Vamos voltar para a palavra de Deus. Vamos voltar para isso. A gente não precisa de outra coisa. A gente não precisa de meios para que a igreja vire um palco de entretenimento, como era lá em Corinto. Não. A gente tem que aprender com essa igreja. A gente tem que aprender como não ser, né, com essa igreja. A não buscar o partidarismo, as divisões. A gente tem que aprender a dizer não à imoralidade. A gente tem que aprender a se organizar nos cultos, a ser racional, a usar direito os nossos dons. A gente tem que aprender com essa carta a resolver os problemas da igreja internamente. A gente tem que aprender com essa carta que a gente tem esperança em Cristo, porque Ele vai vir, Ele ressuscitou, Ele vai nos ressuscitar no último dia. A gente tem que aprender todas essas coisas. Então, vamos abrir essa série de estudos aí na primeira carta aos Coríntios com o pé direito. Hoje eu falei poucos detalhes, eu dei mais um panorama geral, para que a gente possa entrar nos outros temas decorrer, que a gente vai desenrolando a revista, né? A próxima aula vai falar sobre ação de graças pela igreja de Corinto. É o primeiro capítulo onde o apóstolo Paulo agradece. Galera, muito obrigado pela oportunidade de estar dando essa aula, espero que vocês gostem. As próximas aulas eu vou tentar ser mais curto, fazer um vídeo com 20 minutos talvez, para que vocês tenham mais coragem de assistir. Eu também sou preguiçoso, por isso que eu estou falando isso. Deus abençoe a vida de vocês.
Espero vocês na próxima aula e vamos orar para que a gente encerre e Deus nos abençoe. Querido Senhor, nós oramos, Pai, agradecidos pela oportunidade de estudar um pouco mais sobre a Tua Palavra. Que o Senhor nos ensine a como ser cristãos, não imitando a igreja de Corinto, mas aplicando, Senhor, o remédio que o apóstolo Paulo dá para aquela igreja, voltar para o Evangelho, voltar, Senhor, para a raiz, para pregar o Senhor crucificado, crer no Senhor crucificado, sepultado, ressurreto e ter a esperança de que o Senhor vai voltar. Nos ensine a evitar a imoralidade, Senhor. Eu sei que essa idade onde nós estamos, ser jovem não é fácil. O inimigo quer nos atrair, o inimigo quer nos conquistar, ele quer nos destruir. Por isso nos ensine a ser maduros espiritualmente, Senhor. Nós te agradecemos, abençoe os lares das pessoas que assistiram. Pai amado, blinda a nossa casa contra o Covid, blinda a nossa casa contra todo o mal. Se possível, acabe com essa praga, Senhor. Abençoe quem não está trabalhando, quem não está conseguindo prover o sustento nos seus lares. Abençoe, providencie o que precisam, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado mais uma vez. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima. Salve!